E aí, pessoal, shalom a todos, a paz para todos. Bem, de volta aqui, a tradução de Gênesis 26, certo? Com o tema Trindade, certo? A Trindade reunida. Mas antes eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça seus comentários, dê o seu like e ative o sininho. Bem, vamos lá. No vídeo anterior, eu não deixei bem claro a questão do plural majestático. Porque o vídeo estava acabando, talvez eu me apressei e não expliquei, não expliquei direito essa questão do plural majestático. Com o objetivo de negarem a Trindade, eles usam alguns argumentos que eu considero, certo, inconsistentes. Dentre eles dizem o seguinte, que Deus, quando diz façamos, ele poderia estar falando com a natureza. Veja que é uma possibilidade. Tá? Poderia estar falando com a natureza. Não é um argumento, não tem consistência isso aí. É uma suposição. Numa segunda hipótese, Deus poderia estar falando com os anjos. Também é uma suposição. Isso não tem uma base, né? Nem teológica, nem também gramatical. Não tem uma estrutura. E em uma terceira hipótese, Deus poderia estar falando com ele mesmo. Sendo assim, né, aí eles usam o plural majestático. Deus falando com ele mesmo, então ele fala assim, façamos. Só que é ele, Deus é uma pessoa só, na ideia deles. Deus é uma pessoa só, né? Deus é único, uma pessoa sozinha falando com ela mesma. Façamos. Dos três, eu acho todos inconsistentes. São argumentos sem base. Por quê? Porque não tem lógica Deus falar com a natureza. Até porque a natureza não vai responder. E outra coisa aqui, o cenário é de criação, é de criar. Deus não vai falar com a natureza para criar, vai dizer para a natureza, façamos o homem. Certo? A natureza é criatura, a natureza foi criada. Da mesma forma seria os anjos. Deus não ia falar com os anjos, façamos, porque os anjos não têm parte na criação, porque é criatura. Tá? Então Jesus Cristo não pode ser criatura porque ele está dentro desse cenário. Tá? E também dizer que Deus estava falando com ele mesmo é muito desconecto isso aí. Fica sem não tem consistência isso aí. Porque Deus falar com ele mesmo, façamos, fica sem lógica, né? Ilógico seguir esse argumento e usá-lo, né? Portanto, o mais lógico seria afirmar que, como Elohim é plural e não dual, nem também singular, afirmar que são três pessoas. Sim, aí tem lógica, aí tem base. Certo? Diante de todas essas suposições, eu pergunto, quando Deus disse, visto que o homem se tornou um de nós, ele falou com quem, afinal? Com os anjos, com a natureza ou com ele mesmo?
Porque Satanás fala assim, se eles comessem do fruto, Satanás diz assim, se vocês comerem do fruto, vocês se tornarão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E Satanás usa a palavra Elohim. E Elohim é plural. Entende? Ou seja, Deus está falando com quem? Com a natureza, com os anjos, com ele mesmo, ou são as três pessoas? Tá? Então, com certeza são as três pessoas conversando. Tá? Então, eu não sei qual é, eu sei que é em Gênesis, mas eu não lembro o capítulo nem o versículo. Então, se você lembra, coloca lá nos comentários. Coloca dizendo assim, olha, o capítulo que você mencionou e o versículo é Gênesis tal. Coloca lá para me ajudar, que eu não lembro não. Tá bem? Então, diante de um cenário desse, de um texto onde nós temos verbo no plural, nós temos substantivos, né, no plural, né, todo esse cenário indica que são três pessoas, façamos o homem, três pessoas criando o homem, fazendo o homem, a imagem e semelhança deles mesmos, né? E como vimos anteriormente, nós vimos a palavra o quê? Bet Salmenu, que recebeu um prefixo, que este prefixo é o prefixo Beit, né? É mais correto dizer Beit do que prefixo. É uma preposição, é um prefixo que é uma preposição. É melhor dizer Beit do que dizer B, preposição B. O mais correto seria falar preposição Beit, que significa no, na, né? Por e adaptado a, né? Nossa imagem. Certo? Em, né? Também. A preposição Beit significa em. Aqui ela ficou a nossa imagem. E recebendo o sufixo num do pronome possessivo nosso, né? Shelanu, tornou a palavra a nossa imagem. Tá? A palavra imagem está aqui. Podemos dizer assim, cercada de um prefixo e um sufixo. O sufixo tornando a palavra plural, porque os três são plurais. Os três, porque Elohim está no plural. Então, tudo daqui para frente é plural. Então, o verbo ficou no plural, recebendo o prefixo do pronome pessoal, né, nós. O verbo ficou no plural. O substantivo imagem também no plural, com o sufixo. Agora, quem entrou em ação aqui foi o sufixo do pronome possessivo, nosso. Tá? Então, disse Deus, façamos o ser humano, né, a nossa... Nós podemos ler a nossa imagem, mas tá ficou invertido aqui, né? A nossa imagem. Só por questão de regras, nós colocamos a nossa imagem. Nós trocamos só, invertemos só a posição na hora de pronunciar. Isso não altera em nada o texto. E aqui nós nos deparamos com esta palavra. Eu até transliterei para facilitar a pronúncia. Vamos ler então esta palavra. Tanto faz ler aqui como aqui. Aqui nós temos a letra Kaf em hebraico, representando o K em português. Nós temos o Hirek
hirex, representando o I em português. Não é hirexiúde, tá? O hirexiúde é isso aqui. Aqui seria uma vogal cheia, certo? Uma vogal longa. Aqui é uma vogal breve. Vogal curta. E aqui nós temos o Dalet, representando o D em português. Certo? E aqui eu fecho a sílaba. Aqui eu tenho o Sheva, que não vai ser pronunciado. O Sheva é mudo. Tá? Então ele não aparece na transliteração. Ele só aparece na transliteração quando ele é pronunciado. Ele não fecha a sílaba, aparece na transliteração, certo? E ele é pronunciado. Quando ele não fecha a sílaba de jeito nenhum, e quando não é pronunciado, ele nem aparece na transliteração. Por isso que ele não está aqui. Então, do outro lado, né, na outra sílaba, nós temos o mem, representando o M. E temos também o shurek, representando o U, que é uma vogal longa. Portanto, ela recebe um acento. E então, fecha a sílaba. Continuando, nós temos o tav. O tav representa o T em português. E seguido por uma vogal que se chama tisserê, que ela faz parte da classe das vogais longas, um som mais demorado, portanto ela recebe também um acento em cima. Fecha a sílaba. E não parando por aqui, temos o nun, representando o N em português, e mais um shurek, representando o U em português, e acentuado porque é vogal longa, faz parte da classe das vogais longas. Portanto, se eu tenho uma palavra que tem 4 sílabas, certo? Certo, aqui nós temos... E como lemos isso aqui? Lemos assim. Que com I, ki, de mudo, kide. Kide. M com U, mu. T com E, te. N com U, nu. Kide, mu, tenu. E kide, mu, tenu significa conforme nossa semelhança. Porque esta palavra é semelhança. Na realidade, esta palavra, ela nasce aqui. A raiz desta palavra é essa daqui. Ela tem o Dalet com dagesh. Por que esse dagesh? Por que esse dagesh aqui? Esse aqui é o dagesh fraco, chamado dagesh lene. Esse dagesh, ele aparece em toda a escrita que tiver este grupo de consoantes. Que grupo de consoantes é esse? Depois eu falo sobre elas, vou falando aos poucos. É um grupo de consoantes chamado, nós chamamos ele de Begadekefat, certo? Né? Que vai do G até o Tav, né? Então, todas estas letras aqui, quando aparece no começo de palavras, ela recebe um dagesh, e esse dagesh é dagesh fraco. Tá? Isso é uma regra da gramática hebraica. No próximo vídeo, continuarei explicando isso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e daremos continuidade na tradução. Até o próximo, e estudem todo este tema que é muito importante. Até lá.